Nosso cafezinho esta semana vai para o professor Antônio Cândido. Nesta semana, 5 anos da morte desse mestre da literatura brasileira, professor, crítico de arte e um ativista social e político muito importante. O professor Antônio Cândido morreu com quase 100 anos. Ele começou na militância política no antigo Partido Socialista, lá nos anos 40, ao lado de outras figuras importantes, como Florestan Fernandes, que era grande amigo do Antônio Cândido. Então, ele militou ali no Partido Socialista, depois quando veio a ditadura, fez oposição, resistiu à ditadura, era um professor da Universidade de São Paulo. Na redemocratização, ficou sempre próximo ao PT e a Lula, né? Usando a voz e a grande autoridade que ele tinha como professor, como um dos grandes estudiosos da cultura brasileira, não só da literatura, da cultura em geral brasileira. Ele estudou a cultura caipira, né? A cultura do interior e também a literatura mais formal, né? Tudo isso. Bom, Antônio Cândido era um homem discreto, mas deu algumas entrevistas interessantes. Talvez a que mais tenha marcado foi uma entrevista histórica que ele deu para Joana Tavares, do Brasil de Fato, e alguns anos antes de morrer. Eu vou destacar um trecho do que disse Antônio Cândido, falando sobre o capitalismo e o socialismo, um balanço do século XX, que foi o século onde ele passou a maior parte da vida, né? Ele disse assim: o capitalismo não tem face humana nenhuma. O capitalismo é baseado na mais-valia, no exército de reserva. É preciso ter sempre miseráveis para tirar o excesso que o capital precisa. O que se pensa que é face humana do capitalismo, na verdade, é o que o socialismo arrancou dele, com suor, lágrimas e sangue. O que o Antônio Cândido queria dizer naquele momento em que parecia, não, o capitalismo triunfou, ganhou, né? É que se criou na Europa, em alguns países do mundo, do primeiro mundo, né, um sistema de compensações por medo do socialismo, por medo da Revolução Russa, principalmente. Então ele diz, aquilo que alguns acham que é o capitalismo com uma face humana na Europa, na verdade, é o medo que o capitalismo tem do socialismo. De certa maneira, é a vitória do socialismo, disse o professor Antônio Cândido, homem discreto, homem que marcou a cultura brasileira. Deixamos um cafezinho para o grande Antônio Cândido.